Sejam muito bem-vindos ao E Agora Doutor, o podcast que coloca a saúde em suas mãos. Eu me chamo Thalita Toso, sou gerente de operações do Eco Medical Center e aqui nós vamos falar sobre diversos temas de saúde com autoridades, especialistas em várias áreas para trazer conhecimento, para trazer uma medicina descomplicada e principalmente levar informação de saúde a você. Hoje nossa conversa vai ser sobre dores neuropáticas e fibromialgia, um tema que ainda gera muitas dúvidas, muito sofrimento, às vezes isolado das pessoas, atraso no diagnóstico. Então, a gente com certeza vai ter aqui uma discussão muito rica, muito ampla nesse sentido. E a gente trouxe dois especialistas nesse assunto, que já tem uma trajetória bem reconhecida na área, que é o Dr. Caio Martins e o Dr. Alexandre Beck. E eles atuam no Eco Medical Center, que é um centro médico completo, com uma gestão integrada de especialidades. Hoje nós contamos com mais de 45 especialidades médicas, num local onde você encontra diagnóstico, exames, tratamentos e num ambiente totalmente confortável, pensado na sua rotina, no seu tempo. Então siga a gente nas nossas redes sociais, encontre a gente também pelo telefone que está aqui na tela, que vai ser um prazer receber vocês no Eco. Bom, então antes de começar propriamente o nosso tema, eu quero agradecer em nome do Eco o aceite ao nosso convite. Obrigado por estarem aqui. Já de antemão, a gente sabe que a rotina médica é extremamente apertada, o tempo de vocês é muito escasso Sim. e valioso. Então, por aceitar e trazer essa oportunidade à nossa comunidade de conhecer mais e ajudá-los em quem está em casa, em quem está nos escutando, para que a gente possa elevar a saúde que as pessoas precisam. Então, eu gostaria de apresentar o Dr. Alexandre Beck, que é formado em Medicina pela Faculdade Mackenzie aqui do Paraná e possui residência em Anestesiologia pelo Hospital Evangélico aqui de Curitiba. E o Dr. Caio Martins, que é formado em Medicina pela UFRJ, lá no Rio de Janeiro, com residência em Clínica Médica pelo Hospital Evangélico Mackenzie e residência em Dor e Cefaleia pelo Hospital de Clínicas aqui do Paraná. E também é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então, obrigada e gostaria que vocês contassem um pouco, pode começar pelo Dr. Alexandre, contar um pouco a sua história na medicina, como que você escolheu essa profissão e esse caminho também dessa especialidade. Claro. Então, boa tarde, Thalita. Assim, na verdade, eu tenho uma família que são, na grande maioria, são médicos também, né? Então, eu acabei seguindo essa área. A maioria é mais cirurgião, mas eu acabei optando pela anestesiologia, né? É uma das áreas que a gente acaba também traçando aí o nosso caminho para depois atuar na medicina da dor, né? É isso. Ok, muito bem. E você, Dr. Caio, como é que foi essa história na medicina? Então, o meu é um pouquinho diferente, não tenho muitos médicos na família e na adolescência, mais ou menos, eu descobri que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma e achei que a medicina seria um bom caminho para isso. E fiz faculdade no Rio, né? E agora já faz 8 anos que estou morando aqui em Curitiba. Veio pela residência, gostou da cidade e resolveu ficar. Sim, a cidade é maravilhosa. Eu gosto muito, sou apaixonado por Curitiba. Já se acostumou? Eu acho que já, porque quando está calor já começa a me incomodar um pouco. Já está com a família aqui, tudo? Já, todo mundo aqui. Que legal, bacana. Então, muito obrigada pela apresentação. Obrigada mais uma vez pelo aceite ao nosso convite. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor esse momento. Então, já quero direcionar a primeira pergunta para o Dr. Alexandre. Falando realmente, né, a definição, o que é uma dor neuropática? Então, a dor neuropática, ela é uma dor do sistema nervoso. Então, é um insulto, uma lesão que temos ali nos nossos fios, na nossa circuitaria, né? Então, tanto no sistema nervoso periférico, que são então os nossos nervos, até ali acometendo o sistema nervoso central. Então, o nosso cérebro, assim, digamos assim, né? É algo que tá... Assim, a gente não consegue palpar, né? É uma dor interna. Isso, assim, tá é uma dor interna. Nas terminações nervosas. Exatamente. Certo. E essas dores, por ela ser assim, é um desafio a identificação? Como é que a gente consegue identificar esse tipo de dor? Não é uma dor que a gente está acostumado a imaginar, né? Até pelas suas características. E também existe uma dificuldade por ser
um diagnóstico principalmente clínico, né? Não é uma dor que vai aparecer nos exames convencionais, então não vai aparecer ali numa ressonância, numa tomografia, só em alguma, se a gente conseguir investigar ali a causa base de uma coisa ou outra, sim, mas a característica da dor neuropática a gente não consegue ali associar com exames mais comuns de serem utilizados Não é um na nossa achado rotina. diagnóstico numa Isso, né? imagem, né? Exatamente. E, doutora, até assim, dentro da consulta ali, como que é para o paciente fazer esse rastreio, né? Você falou que tem uma história muito clínica, deve ser muito importante a história clínica, o histórico desse doente ali, como que ele vem com isso. Como que funciona essa consulta, assim, o início disso? Como é que é? Na verdade, assim, em relação às características, né, da dor neuropática, é uma dor que ela tem uma característica mais de queimação, de ardência, de formigamento, às vezes tem até coceira, então ela é diferente de dores que a gente está acostumado a imaginar no nosso popular, assim, digamos assim. E, bom, para a gente diagnosticar, o principal é ter uma história clínica bem completa para a gente entender qual seria essa dor, né? Maior riqueza de detalhes possíveis. Isso, exatamente. Assim. A gente tem até algumas classificações, né? Alguns critérios que a gente acaba nos auxiliando para fechar o diagnóstico de dor neuropática, né? Isso a gente utilizando também durante a nossa conversa, né? Uhum. Como se fosse questionários. Isso, questionários. O principal que a gente acaba utilizando é o DN4, né? É um questionário simples, é um questionário francês, né? E ele é utilizado no mundo inteiro, né? Eles são algumas perguntas que acabam nos auxiliando aí, nos direcionando ao diagnóstico da dor neuropática, né? Bacana. Eu acredito, né? Nunca passei por isso, espero não passar, mas acredito que deve ser uma dor até difícil do paciente relatar, né? Como é que é? É um formigamento? Sim. Porque deve ser difícil pelo jeito que ela se comporta. Então, acredito que esses questionários ajudam a trazer, né, a fazer as perguntas corretas para que daí o paciente consiga dizer, é isso, não é isso, é intenso, mais ou menos por aí, né, durante a consulta. Então, precisa da consulta para poder, né, com o profissional, entender se é uma dor realmente neuropática. Isso, exatamente. Perfeito. E o doutor comentou um pouquinho sobre formigamento, né, queimação. Doutor Caio, quais seriam outros tipos de dores, assim? Como é que o paciente vai falar? Como que ele relata essas dores? Como assim? Quais são os principais tipos de dor, assim? Como que ele vai trazer? Eu estou sentindo um formigamento nas mãos. Quais são os tipos de dor que característica a dor neuropática? Entendi. Então, os tipos de dores mais comuns, né, mais frequentes, são a dor nociceptiva, que seria a dor do machucado. Né? Quando você tem um corte, quando você tem uma batida, aquilo gera essa dor, né, que é mais tradicional, que você melhora com analgésico. Né? A dor neuropática, ela é bem diferente disso. Muitas vezes você não tem uma lesão de pele, você não tem uma lesão visível, né, um machucado visível, e a pessoa sente uma alteração que muitas vezes é na extremidade, muitas vezes pode ser nos pés, nas mãos, às vezes de um lado só do corpo. Tá? E tem esses sintomas que são bem mais frequentes, né? Às vezes você precisa destrinchar isso na consulta, que a pessoa não tem uma certa dificuldade de explicar o que ela está sentindo, né? Então, é um formigamento, né? Por exemplo, a síndrome do túnel do carpo causa uma dor neuropática muito frequentemente nas mãos, né? E a pessoa fala que sente a mão amortecida. Às vezes é isso, a queixa, né? A mão está amortecida. Mas ela pode ir piorando a ponto de ter queimação o tempo inteiro, ter formigamento o tempo inteiro, ter redução de sensibilidade na mão. Então, não é frequente, não é infrequente, na verdade, né? A pessoa chegar a ter perda de força na mão ou, por falta de sensibilidade, deixar cair objetos, né? Isso mostra que você pode estar tendo um comprometimento maior daquele nervo, né? Então, é uma lesão do nervo, por isso a dor neuropática, né? Que pode causar até alteração de mobilidade, de funcionamento das mãos, né? Isso no caso da síndrome do túnel do carpo. Mas é uma dor que pode estar presente em qualquer parte do corpo, né? E além da dor neuropática, tem também a dor nociplástica, que é como se fosse uma caixinha, uma definição nova
né? Que a gente entende que o nervo não está necessariamente machucado, ferido, mas você tem uma alteração no funcionamento desse nervo, que aí seria mais o caso da fibromialgia atualmente, né? Que é o que hoje há uma confusão, então, em alguns casos, dessa dor técnica que você falou, da fibromialgia. Sim. Então, até entrando nesse tema, além dessa diferença, né, conceitual ali, existe a dor também, ela se apresenta de forma diferente no indivíduo. Sim, com certeza. Como que a gente consegue diferenciar, assim, para o pessoal até de casa, de forma geral? Geralmente é uma coisa... não necessariamente é fácil de diferenciar, então por isso muitas vezes essas pessoas chegam para a gente já com, às vezes, anos, né, de procura, sem conseguir chegar num diagnóstico correto, de chegar num tratamento correto, né? Então acabam passando muito tempo aí com sofrimento e com dor, né? Mas a dor da fibromialgia, por exemplo, é uma dor muito mais difusa, né? Ela não costuma estar restrita a uma parte só do corpo, né? E ela vem acompanhada de outras coisas também, né? Então, a fibromialgia, a gente fala que é um conjunto, né, de apresentações que o paciente costuma ter ao mesmo tempo. A questão do sono, a dificuldade de dormir, o sono que não é reparador, então a pessoa dorme muitas horas, mas não acorda como se ela tivesse descansado realmente, né? Fibromialgia tem alteração de memória também, muitos pacientes queixam de esquecimento. Também a questão da piora, né, ou da dificuldade em fazer atividades do dia a dia, enquanto que a dor neuropática ela costuma ser mais restrita, né, restrita a um segmento do corpo, a não ser em alguns casos que aí são mais específicos e mais raros, né, de polineuropatias, que a gente chama, que é o termo mais técnico, né, quando são vários nervos afetados ao mesmo tempo, não só um nervo. Mas é mais frequente quando você tem uma dor neuropática mais segmentar, ou só nos pés, nos dois pés, mas só nos pés, não no corpo inteiro ao mesmo tempo, né? Perfeito. Entendi bem. Então, geralmente é algo mais geral, a fibromialgia pode acometer várias partes do corpo, né? São oriundas de formas, assim, ela vem de formas diferentes, né? Exato. Então, a fibromialgia não é uma dor neuropática, são distintas mesmo. Dor neuropática se apresenta de uma forma, a fibromialgia é de outra forma. Exato. Né? Isso e mesmo. a frequência delas hoje, a incidência delas na população é muito próxima? A dor neuropática ela atinge maior a população? Eu acho que a fibromialgia é mais frequente, né? É bem mais frequente também em mulheres, né, de meia idade. E a dor neuropática, ela costuma ser... que aí entra também nas causas, né, da dor neuropática, né? Então, você tem dor neuropática até por diabetes, pode causar dor neuropática, né? Então, por esse lado, ela tem uma frequência que é importante também, né? Então, ela surge... a dor neuropática, ela surge por meio de outra condição prévia, geralmente? Geralmente, sim. E a fibromialgia, ela é genética ou ela pode também... em que situação que ela pode surgir? Em qual condição de saúde que desencadeia uma fibromialgia? A gente tem como saber isso? Na maioria das vezes, a gente não tem uma causa para a fibromialgia, né? Ela é uma doença que a pessoa apresenta porque ela já tinha essa tendência a apresentar, né? Genética. A gente não consegue, não tem um gene definido já para isso, né? Mas muito provavelmente tem a história genética como um fator, né, importante. Então, se a mãe, se a irmã, né, geralmente porque são mulheres, né, tem fibromialgia, a chance da pessoa ter é maior, né? Em relação à dor neuropática, existem algumas dores neuropáticas que são genéticas. Mas aí a gente está falando de neuropatias específicas, genéticas, que aí são doenças bem mais raras também. Tá? Entendi, perfeito. E nesse caso, né, dessas neuropatias genéticas, não tem necessariamente uma causa, como o túnel do carpo, o diabetes, como causa dessa dor neuropática. Né? Perfeito. Você comentou ali, doutor Alexandre, acho que também deve passar por isso. Então, muitas das vezes esse diagnóstico ele vem atrasado, a pessoa sofre muito tempo
com alguma condição ali, com dor, e chega, né, no especialista quando já está muito avançado. É comum isso acontecer? A pessoa, às vezes, fica procurando em outros lugares ou achando que aquela condição é da coluna e, na verdade, é uma dor neuropática ou fibromialgia. Isso é comum. Sim, E como é que é isso dentro do consultório, assim, essa questão de a gente ter a precocidade? Qual que é a diferença disso quando realmente o paciente sai de uma internet, até sai de outras fontes de consulta e procura o especialista? A importância de procurar o profissional para que haja tanto o diagnóstico correto quanto o tratamento. Qual que é a diferença? Eu acho que, na verdade, assim, existem os dois caminhos, né? Até o Dr. Caio também deve ver bastante disso. Tem o paciente que realmente vê na internet algumas informações e procura um especialista, mas também existe casos que o médico, previamente, que estava fazendo algum outro tipo de tratamento no paciente, acaba iniciando o tratamento da dor neuropática, por exemplo, com analgésicos, opioides, e acaba não tendo uma boa resposta, né? E na fibromialgia também é a mesma coisa, acaba utilizando aí medicamentos para fazer o tratamento, que, claro, tem as suas funções, mas também não é o que a gente considera o principal para a fibromialgia, né? A gente pensa muito nas mudanças do hábito de vida, né, do paciente. Então, a gente vê essas duas formas, principalmente, aí, do paciente, do manejo inicial do paciente com tanto fibromialgia como dor neuropática, né? E a importância da precocidade, né? Como Isso. você comentou, porque tudo, né, como o paciente vai se apresentar, quanto antes ele puder tratar de forma correta, melhor resultado ele vai ter. Ele realmente procurar o especialista nesse sentido. Sim, com certeza. Muitas dessas doenças, ao longo do tempo, elas tendem a piorar, né? Então, se a gente consegue começar o tratamento logo, é mais fácil da gente conseguir controlar a dor. Perfeito. Imagina o sofrimento, né, dessas Pois é. pessoas, né, por quanto tempo, Sim, aquilo sim. perde realmente a qualidade de vida, como vocês falaram, né? Acho que são pacientes que chegam às vezes até assim desesperados, assim, me ajude, né? Porque não consigo mais trabalhar, não consigo mais executar minhas funções diárias, está impactando na minha rotina. Acho que isso deve ser muito comum. Sim. Então, E às vezes as pessoas acabam se automedicando, né, tomando analgésicos e fica dependente, entre aspas, né, do uso contínuo de analgésicos por muito tempo, sem saber o que tem, sem fazer o tratamento correto. E acredito que dessensibilizar isso depois seja muito mais complicado, né? Dessensibilizar o organismo a essa droga para que você consiga colocar outra no lugar. Né, Sim, doutor? sim. Perfeito. Bom, aqui a gente tem um ponto que é a detecção da dor neuropática. Vocês já falaram um pouco sobre isso. Vocês comentaram que não tem, assim, às vezes um exame, né, um achado específico. Tem algum exame que vai fazer parte, não que ele vai dar ali na imagem, mas ele faz parte, então, um paciente que vai ter que fazer uma ressonância? Que tipo de exames acompanham esse rastreio? A gente acaba direcionando para as causas base, pensando em dor neuropática, né? A gente acaba pensando aí, no caso do paciente que tem uma compressão radicular, por exemplo, uma radiculopatia, então pode utilizar uma ressonância magnética. Existem casos que a gente pode utilizar eletroneuromiografia, que também é um outro tipo de exame para a gente avaliar a função do nervo. Então, existem, sim, exames que a gente acaba utilizando, né, no nosso dia a dia, mas normalmente focado para a causa base, né? Por exemplo, paciente com diabetes, a gente vai ver como é que está a hemoglobina glicada do paciente e por aí vai, né? Então, tem que avaliar, tem que direcionar a nossa consulta, o nosso atendimento para a causa base do paciente. Perfeito. E já na fibromialgia não tem nenhum exame específico, né? Seriam mais exames de acompanhamento em relação às outras doenças, às medicações que está tomando e tudo mais. Não tem nenhum exame que vai diagnosticar a fibromialgia, né? Na fibromialgia, o paciente não perde função, assim, perda da função ou da Ele- força. Força talvez um pouco. Força sim. talvez um pouco, mas secundário geralmente a dor, né? Não como causa, né, em si Principal. de perda de músculo, não. Mas é que muitas dessas pessoas têm dificuldade de manter a atividade, né? E tem piora ao esforço, piora da dor ao esforço. Então, a atividade física tem que ser bem acompanhada e bem orientada, né?
porque às vezes a pessoa não perde força, não perde funcionalidade nesse sentido de não conseguir fazer alguma coisa, mas ela falta o trabalho porque está com dor, né? Não está bem, não está dormindo bem, às vezes tem quadros que vêm muito associados também à fibromialgia, né? Então, depressão e ansiedade, não como causa, mas como coisas que vêm junto, né? Secundário àquele sofrimento prolongado, né? Essa questão de componente afetivo motivacional é uma coisa bem forte, né, dentro da fibromialgia. Então, é comum ver paciente com ansiedade, depressão associada à fibromialgia, né? E é interessante também pensar que isso é que, na verdade, sim, a fibromialgia é um desafio na medicina até atualmente, né? Então, o diagnóstico não é tão simples, né? Mas até um tempo atrás era considerado um diagnóstico de exclusão, né? Sim. Então, assim, na dificuldade de achar realmente qual é o diagnóstico, acabava se falando, não, é fibromialgia. Existem alguns critérios, né, que acabam sendo utilizados para a gente estabelecer que é fibromialgia, mas a gente também tem que pensar nessa questão de excluir outras possíveis causas que possam confundir com a fibromialgia. Sim, tem que ter a certeza do diagnóstico, né? Não ser por eliminação, mas né, confirmar o diagnóstico, a importância. Por isso tem que procurar o especialista. Exato. Né? Porque acredito também que o paciente já chega lá no consultório, eu tenho. Ele já chega se auto, né, doutor, eu tenho isso, eu só vim aqui para confirmar, mas eu já sei que eu tenho. Então, vocês têm um desafio muito grande hoje. Claro que a informação evoluiu para o bom, mas também acaba que, para ela ser muito acessível, hoje as pessoas confundem, né? Esse ponto que o doutor comentou do emocional do paciente que tem a fibromialgia, um dos gatilhos para dar um start ali na dor é a questão também emocional. Então, o que faz aquele paciente... Porque a gente escuta muito assim, estou com crise, me deu crise de fibromialgia, estou na crise. Então, quais são os gatilhos ou o que esse paciente tem que cuidar para não ter, se isso existe, a tal da crise? Às vezes, uma noite mal dormida, às vezes um estresse maior, às vezes a gente não faz uma relação direta também, né? Mas um período que a pessoa está passando mais dificuldade, né? A ansiedade está pior, a depressão não está tratada, falta de exercício físico também, e aí, às vezes, o início da atividade física em quem não está fazendo exercício físico. São várias coisas que podem alterar, não como, volto a dizer, né, não, a questão da ansiedade, da depressão não são causa da fibromialgia, né? Não é uma dor psicológica, ela está ali, ela existe, mas são coisas que afetam e que fazem parte do tratamento, a gente avaliar e tentar melhorar todas essas áreas, né? Então, até a questão do sono, se a pessoa não dorme bem, várias vezes por semana, a chance dela ter um quadro menos controlado de fibromialgia aumenta, né? Aumenta. Então, hábitos de vida. Exato. E assim, eu já tive a oportunidade de conduzir algumas outras conversas aqui, eu já falei também outras vezes, é impressionante. Todas as áreas especialistas se falam em sono, alimentação, atividade física. É uma tríade ali que não tem como sair disso, né? Que é o saudável para todo mundo, né? Então, durma bem. Hoje está, né, todo mundo muito acelerado também, tudo é gatilho, tudo, né, favorece o surgimento de alguma coisa. Saúde mental também, que o mundo hoje, né, tá, como eu falei, muito acelerado, então tem que dar conta de tudo. Então, são fatores que vão favorecer, né, o surgimento ou de doenças crônicas ou de alguma condição de saúde. Então, não adianta, todos os especialistas falam a mesma coisa. Cuide disso. Sim. E eu acho que fibromialgia é exatamente isso, né? A gente tem muito aquela visão, assim, errada, que acha que tudo vai tratar com medicamento. Toma medicamento para dormir, toma medicamento para acordar, mas no fim das contas a fibromialgia, o tratamento aí mais bem estabelecido é exercício físico, mudanças de hábitos de vida. Então, fibromialgia é muito importante essa questão. Do hábito de vida, a qualidade de vida. E como você falou, frisou, né? O exercício físico. Mas eu tenho dor. Pelo contrário, você tem que fazer para não inflamar mais, né? Não claro, a gente não vai pedir também pro paciente correr uma maratona, né? Mas a gente, no limite do paciente, a gente acaba sempre insistindo nessa questão dos exercícios físicos. Perfeito. E pensando nisso tudo, tem cura?
não tem cura a fibromialgia. Até hoje a gente ainda não descobriu algo que possa resolver completamente o problema e não voltar mais, né? Que seria o que a gente entenderia como cura, né? Mas tem tratamento, né? Então, a mudança dos hábitos de vida é uma parte importante do tratamento, o sono é uma parte importante do tratamento, quadros psiquiátricos, né, psicológicos são também uma parte importante do tratamento e, em muitos casos, a gente vai acabar precisando de medicação, né, infiltração de ponto gatilho, né, que a gente faz bastante. São procedimentos mais simples que a gente faz no consultório, né, não precisa de internação, de cirurgia, mas que muitas vezes trazem um alívio, né, um alívio que pode ser até prolongado do sintoma, da dor, né. Que bacana. Até explorando isso, então, o Eco conta hoje, né, com uma estrutura e uma equipe especialista em medicina da dor, justamente para poder conduzir, atender o paciente, dar o direcionamento correto, oferecer o tratamento adequado. Explorando um pouquinho sobre os tratamentos, aqui, doutor, nessa parte já, você citou alguns pontos de gatilho, acho que isso a gente vê lá também quando os pacientes nos procuram para os agendamentos, né? Uhum. Eles são muito ansiosos em saber o que se faz, qual é o tratamento que tem, eu tenho que ir toda semana, quanto tempo ele dura, eu vou ficar sem dor por quanto tempo. Então, gostaria, se possível, que vocês explorassem um pouquinho sobre os tratamentos, talvez os principais. Os pontos gatilho, como o Dr. Caio acabou comentando, a gente acaba fazendo também tanto para dor neuropática, mais para dor neuropática, né? Até porque a dor neuropática ela respeita mononeuropatias acabam respeitando o trajeto de um nervo, né? Mas assim, também fibromialgia, em alguns casos que existe uma dor maior em alguma região do corpo, a gente acaba utilizando bloqueios de nervos periféricos, que são guiados por ultrassom. Existe também a possibilidade de realizar bloqueio simpático venoso, que seria uma infusão endovenosa de medicamentos. A gente acaba fazendo aí dentro de um período, algumas sessões, né? Então, dentro de 1 hora, a gente faz uma solução dentro dos medicamentos existe anestésico local, que a gente acaba fazendo. Infusão de ketamina, a gente acaba realizando, então, no nosso serviço. E, assim, qual que é a ideia em relação ao tratamento do paciente, né? Até você tinha comentado de uma palavra que a gente acha bem importante, que é a dessensibilização, né? Então, a dessensibilização, ela vai ocorrer quando a gente faz o tratamento contínuo. Existem pacientes que têm uma resposta muito satisfatória, então responde aí 70%, 80%, 90% com bloqueios, por exemplo, né? E com uma duração específica, né? Uma duração de 1 semana, 15 dias. E daí a gente sempre planeja fazer bloqueios, por exemplo, seriados, né? Então, a cada 1 semana, a cada 15 dias, para justamente o cérebro entender que a dor está passando, né? Então, é dessensibilizar o cérebro. Porque o cérebro de um paciente com fibromialgia, com dor neuropática, é um cérebro que, como se fosse um alarme muito fácil de ser tocado, né? Então, a dor, ela se ativa muito, muito facilmente, né? Então, é a dessensibilização, é a palavra-chave que a gente tem no nosso dia a dia. Quando você comentou ali das infiltrações, ponto de gatilho, infusão, então o paciente pensa, mas como que eu vou fazer isso? Então é o quê? É uma infusão, vai colocar um acesso ali no paciente, vai fazer uma medicação por um tempo, sempre vocês acompanham, né, esse paciente, sempre acompanhado pelo profissional. Tem alguns tratamentos que a gente já observou lá que usam ultrassom também guiado, acho que né, quando precisa. Nem todas as vezes o paciente precisa ir para um centro cirúrgico, ele pode fazer ambulatorialmente, então eles podem ficar tranquilos em relação a isso, está sempre assistido com o médico ao lado. Sim. E não precisa de nenhuma intervenção maior, né? Não tem corte. Acredito que não tenha corte em nenhum deles. Tem algum? Não, em relação aos pontos de gatilho, é só com agulha mesmo, seringa, né? Muitas vezes a gente usa ultrassom também, se precisar encontrar especificamente aqueles pontos dolorosos, né? Os pontos de gatilho também tem gente que conhece como trigger point, né? Que tem muito paciente que já sabe, né? Como é que funciona, que já fez, né? Então, às vezes, eles ouvem por esse nome, né? E são procedimentos ambulatoriais, né? Não precisa, no ponto gatilho, por exemplo, não precisa de centro cirúrgico, dá para a gente fazer
no consultório, né? Tem toda a equipe lá de enfermagem para auxiliar a gente, né? Que mede, afere, né, os sinais vitais do paciente antes do procedimento, depois do procedimento. A gente deixa o paciente em observação ali, sempre acompanhado, né? A gente faz o procedimento, fica junto com o paciente durante todo esse tempo. Nos bloqueios também é a mesma coisa. Geralmente é procedimento de infiltração com agulha, né? Sem corte também. Não me lembro de nenhum agora que a gente faça com corte. Acho que... Não tem, não. Não, pelo menos que eu lembre, mas a maioria dos nossos procedimentos estão ponto de gatilho, infusão de ketamina, bloqueio simpático venoso, todos são possíveis de serem realizados a nível ambulatorial, né? Claro, existem alguns casos de pacientes que são um pouco mais ansiosos, querem ter um pouquinho mais de conforto, a gente acaba utilizando sedação, por exemplo, que também é possível realizar ali dentro da instituição. Perfeito. E a infusão de ketamina, como você falou, né, é um acesso venoso e a gente coloca a medicação na veia da pessoa, tanto a infusão de ketamina quanto o bloqueio simpático venoso, né? Então deixa um sorinho ali pendurado e vai entrando bem aos pouquinhos na veia para poder fazer o efeito da medicação. E os bloqueios, na maioria das vezes, a gente faz eles guiados por ultrassom também, que é o aparelho, né, que a gente coloca um gel ali na pele da pessoa e o cabo do aparelho ele mostra para a gente por dentro, sem precisar, né, abrir aquela estrutura, né, para ver o que tem lá dentro. E aí a gente consegue enxergar o ponto exato onde a gente precisa colocar a anestesia, o corticoide, né, as medicações para ter o alívio da dor, para ter o efeito desejado ali de anestesiar, né, bloquear a transmissão desse nervo. Então a gente consegue ver direitinho a pontinha da agulha indo no local certo, o medicamento dispersando ali do lado do nervo, né? Então ele vai ser absorvido no lugar certo, a chance de funcionar é muito alta, né? Que incrível. Então todo mundo fica tranquilo, que é seguro, não tem grandes intervenções e acho que é um alívio que não tem como explicar para as pessoas, né? Deve ser muito bom. Tem gente que tem alívio assim quase que imediato, né? Porque é o tempo de início do efeito do anestésico local, que pode ser de alguns minutos, né? Então tem pacientes que chegam com muita dor e antes de terminar o procedimento a gente já infundiu o anestésico e a pessoa fala, nossa, passou completamente, né? E a durabilidade é muito variável mesmo, né? Como o Alexandre falou, tem gente que tem benefício ali durante 1 ou 2 semanas. Geralmente são os pacientes que estão mais sensibilizados, a dor acaba voltando mais rápido, então por isso a gente tem que repetir mais vezes, né? Mas já tive paciente que fez uma vez o bloqueio e ficou meses sem dor, só teve que repetir depois de vários e vários meses. Um estágio mais inicial, possivelmente. Exatamente. Sim. E assim, esses tratamentos, mesmo sendo dor neuropática ou fibromialgia, o tratamento pode ser os mesmos, são parecidos. Que geralmente a fibromialgia não precisa tanto de bloqueio, na maioria das vezes, né? Mas a fibromialgia a gente usa mais os pontos gatilhos. E os bloqueios são mais para dores neuropáticas, geralmente, porque justamente, né, como a gente tinha explicado do mecanismo, né? Na dor neuropática, aquele nervo daquela região está afetado, então a gente bloqueando aquele nervo, a gente vai desensibilizar a dor. Já na fibromialgia, muitas vezes o paciente tem pontos dolorosos difusos pelo corpo, né? Braço, costas, perna, abdômen, cabeça, às vezes, né? Então, a gente não consegue bloquear um nervo só. Então, a gente acaba fazendo as infiltrações nos pontos dolorosos, costuma ter uma resposta boa também. Nesse caso da pessoa que tem muita dor e dor muito difusa, a medicação endovenosa, né, então a infusão de cetamina, bloqueio simpático venoso, podem ser uma opção, justamente porque vai ser uma coisa absorvida no corpo inteiro, né? Que bom que a medicina avançou bastante nisso, né? Acho que é um grande ganho para todos. Sim. Né? Não sei há quanto tempo tem isso, acredito que já deve ter evoluído, vai evoluir cada vez mais, mas que bom poder proporcionar isso ao doente. Eu queria falar um pouquinho sobre dor de cabeça, sobre cefaleia. Podemos? Claro. Falar, né? Acho que eu faço parte dessa estatística. E acho que uma parcela, não sei o quanto que acomete, acredito que muitas pessoas, né? A famosa dor de cabeça.
Então, eu queria que o Dr. Caio falasse um pouquinho sobre as opções de tratamento, como identificar se é uma enxaqueca crônica, se é uma dor de cabeça pontual, falar um pouquinho sobre esse tema e como que o paciente pode ser auxiliado por vocês nesse sentido. Claro. Então, a dor de cabeça, ela tem várias causas, né? Vários diagnósticos dentro dessas palavras aí. Então, tem a dor de cabeça por enxaqueca. A enxaqueca é uma causa de dor de cabeça, mas existem outras. Tem a cefaleia tensional, cefaleia em salvas. E, sim, é uma coisa muito, muito frequente. A gente sabe que no mundo inteiro a enxaqueca é uma das maiores causas de falta ao trabalho, né? Então, quem já teve uma crise de enxaqueca sabe como é intenso e muitas vezes até incapacitante naquele momento durante a crise, né? E o diagnóstico também do tipo de dor de cabeça muitas vezes é clínico, não vai ter um exame, não adianta, né, a gente fazer uma ressonância que não vai vir escrito no laudo. Enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas, né? A gente faz exame de imagem quando precisa ter certeza que não tem nada além da dor de cabeça acontecendo, né? Mas é um diagnóstico clínico também, que a gente vai chegar nesse diagnóstico no consultório, conversando, coletando a história do paciente, né? Examinando o paciente. Mas são coisas muito frequentes e que também acabam atrapalhando bastante a vida da gente, né? Tem gente que tem dor mais leve, que é uma dor que não é tão intensa, acaba não precisando faltar ao trabalho, né? Mas tem muita gente que tem crises muito intensas. Em relação à diferenciação, né, se essa enxaqueca é crônica ou não. Geralmente a gente diz que a enxaqueca é crônica quando ela tem uma duração maior do que 15 dias no mês. Tá? Então, seja dias separados ou dias contínuos de dor, né? Na maioria das vezes ela não começa como uma enxaqueca crônica, né? Vem a questão dessa sensibilização aí. A gente inicialmente costuma vir como uma enxaqueca episódica, a pessoa tem 1, 2, 3 dias de dor no mês, e ao longo do tempo pode ir piorando, tá? Pode ir piorando porque essa pessoa tem uma propensão maior a piorar, mas pode ir piorando também por tratamento inadequado, né? Aquela coisa, a pessoa acaba, estou com dor de cabeça, sempre tem alguém que tem um Tilenol, uma Neosaldina para oferecer, né? Sim. E não é raro a gente pegar paciente no consultório que tomam Neosaldina 2, 3 vezes por dia, todos os dias. Então, essa pessoa com certeza já desenvolveu uma enxaqueca crônica e está fazendo tratamento inadequado. Desenvolve uma cefaleia de rebote, né? Então, de rebote. Porque você toma e dá o... Entendi. Exato. Ela já volta. Então, a própria cefaleia, ela também pode ser beneficiada por esses tratamentos. Sim, com certeza. Né? Da crônica, dessa pessoa que sofre ali há muito tempo, pode, né, sair do medicamento convencional e ir para um tratamento realmente especializado. Sim, hoje em dia, né, tem medicamentos que são muito bons para cefaleia, mas alguns deles têm efeitos colaterais indesejáveis e às vezes intoleráveis pelas pessoas. Tem gente que não sente esses efeitos colaterais, né? Mas, por exemplo, a gente tem o topiramato, que é um remédio muito bom para enxaqueca, mas que a gente sabe que ele tem uma carga de efeito colateral muito grande. Ele pode causar lentificação, ele pode causar piora cognitiva, então a pessoa passa a render menos no estudo, no trabalho. Ele pode causar formigamento nas mãos, na boca. Então, num nível assim que a pessoa acha insuportável, não consegue continuar com a medicação, né? E a gente tem tratamentos intervencionistas também para enxaqueca, né? Bloqueio dos nervos da cabeça, bloqueio dos nervos occipitais, dos gânglios do gânglio esfenopalatino, que a gente faz, né, no consultório também, não são procedimentos cirúrgicos, né? Não existe cirurgia para enxaqueca, né? Apesar de, às vezes, a gente vê umas coisas assim na internet, né? E também tem a toxina botulínica, que é um tratamento muito bom, né? Que é o Botox mesmo, que é aplicado em pontos específicos, também bem próximo das terminações nervosas, que são as principais acometidas ali no paciente que tem enxaqueca, né? Então, é bem parecido com o tratamento com bloqueio. Que bacana. Então, há esperanças. Bastante, muita coisa. A gente consegue... A enxaqueca é uma patologia que a gente consegue um controle muito bom, na grande maioria dos casos. Claro, tem pessoas que têm doença bem grave, difícil de controlar, né? Que a gente acaba tendo que fazer
o máximo, né? Então, toma remédio, faz injeção, faz bloqueio, mudança do estilo de vida, né? Atividade física sempre ajuda, melhora do sono sempre ajuda. Bacana. Então, acho que todo mundo aqui conhece alguém com enxaqueca, com dor de cabeça, algum parente, algum amigo que sempre está reclamando que está com dor de cabeça. Encaminha lá para o Ecomedical Center, que a gente vai ter profissional especializado para tratar esse teu sintoma e ajudar. Doutora Alexandre, eu queria saber em relação a essa parte medicamentosa, se realmente essas condições que a gente falou, das dores, os medicamentos são sempre necessários ou a gente consegue atuar com outras terapias complementares? No caso de quais dores? Essas no geral, tanto a cefaleia, as dores neuropáticas, a fibromialgia também, o túnel do carpo, herpes zoster, acho que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a dor, né, da herpes zoster. Tratamento medicamentoso nem sempre, né? Existem alguns pacientes que a gente chama de pacientes refratários ao tratamento medicamentoso. Na verdade, assim, até para entender a sequência lógica do que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina. A gente acaba tentando fazer o tratamento medicamentoso inicialmente, mas às vezes, como não tem uma resposta ao tratamento medicamentoso, a gente parte para intervenção, né? Então, em todos esses casos, assim, fibromialgia, às vezes, fazer ali num ponto gatilho, dor neuropática, realizar um bloqueio guiado por ultrassom, todas essas intervenções que a gente acabou mencionando, até na cefaleia também a gente vê refratariedade de tratamento medicamentoso, a gente acaba utilizando, então, a intervenção, né? Então, a intervenção é muito importante, é uma grande aliada nossa hoje em dia, para esses casos, e mudanças de hábitos de vida, né? Já bem discutido e, de novo, né, gente? Hábitos de vida. E esse acompanhamento multidisciplinar aí, né? Que a gente comentou até psicológico ou outros especialistas da área, um neurologista, talvez, né? Como é que funciona essa parte da equipe multidisciplinar? Ela faz diferença? Vocês atuam nesse formato também? Sim, tanto na nossa equipe de dor ali a gente tem anestesista, tem clínico, tem neurologista, tem radiologista, tem neurocirurgião. No próprio prédio ali do Eco a gente tem fisioterapeuta, a gente tem psicólogo, né? Tem nutricionista, tem terapia ocupacional. Então, tudo isso a gente precisa... Não dá para dizer que é um tratamento de uma pessoa só, né? Muitas vezes essa pessoa vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, na grande maioria dos casos, principalmente nos casos mais que não respondem assim tão fácil, né? A primeira medicação e o problema está quase que sem sintoma nenhum depois do primeiro tratamento. Tem gente que vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, com todas essas especialidades. Quem tem dor crônica de difícil controle precisa fazer, né, terapia, porque até para saber lidar com a dor, para saber lidar com as pessoas, né, da família, a pessoa que está sentindo dor acaba tendo um isolamento social, né, tem uma irritabilidade maior. As pessoas falam no consultório, né, a minha convivência com a família piorou muito por causa da dor, né? Se sentem incompreendidos, Sim, acredito, sim, né? sim. Em muitos momentos. E às vezes a pessoa está com dor, está mais irritada, não quer conversar, não tem mais aquela alegria, né, de estar com a família, então perde uma parte muito importante da vida, né? E com acompanhamento multidisciplinar a gente consegue melhorar bastante isso, né? Então, questão da alimentação, atividade física, a fisioterapia para reabilitar, né? Então, se a pessoa tem perda de funcionalidade, né? No caso da dor neuropática, essas mais de origem genética, às vezes algumas causam alteração da articulação, né? Alteração da forma da articulação, então dificuldade para andar. Então, terapia ocupacional também é importante nesse ponto. Importante, então, ter. Sim. Então, como o doutor até comentou, no próprio complexo médico a gente tem essa equipe à disposição no mesmo ambiente, no mesmo local, não precisa ficar trocando, né? Então, vou lá, daí vou cá, volto ali, semana que vem em outro lugar. Então, a gente, né, procurou oferecer isso para o nosso paciente. Sim. Contamos com vocês lá também, para poder levar essa medicina, né, de forma que seja fácil e prática para o paciente. Sim. Porque muitas vezes a gente vê que o paciente desiste,
porque às vezes é muito burocrático, a pessoa não tem tempo, ninguém tem tempo hoje e acaba desistindo, né? Ou Sim. dá uma melhorada, acaba não fazendo todo o tratamento que vocês pedem. Então, foi pensado muito nisso. Bom, a gente tem algumas perguntas das pessoas, de seguidores que chegaram através das nossas redes sociais. Vamos responder algumas delas, pode ser? Vamos lá. Então, doutor Alexandre, dor em queimação, choque ou formigamento é sempre a dor neuropática? Não, na verdade, assim, a dor neuropática, como a gente até havia comentado, é uma dor que, apesar dessas características, ela costuma seguir o trajeto, seguir o local de um nervo. Então, a gente sempre tem que investigar, né? Então, alguns exemplos, assim, por exemplo, doenças vasculares, acabam, por exemplo, desencadeando essa mesma clínica. Então, a gente sempre tem que investigar. Não dá para, então, generalizar. Não gente. dá para Se generalizar. está com formigamento, às vezes até um distúrbio eletrolítico dá formigamento. Sim, com E, certeza. né, o pessoal acha que tem alguma coisa mais grave. Então, não generalizem. Aqui a gente teve uma pergunta se a fibromialgia tinha cura. O Dr. Caio já respondeu. É verdade. Mas não respondemos, aproveitar, se as dores neuropáticas têm cura. Tem tratamento, né? A ideia, assim, na verdade, o que a gente costuma pensar é que, assim, a dor neuropática também não é uma lesão que seja necessariamente ativa do nervo, né? Às vezes é essa sensibilização que a gente acabou já comentando, né? Então, às vezes, não existe necessariamente a lesão do nervo, existe só essa sensibilização. Então, assim, se a gente fizer um tratamento adequado e conseguir dessensibilizar esse nervo, a gente teria uma cura, né? Às Legal. vezes o nervo já foi lesado, já está cicatrizado, mas ele mantém exatamente. aquela alteração, né? E aí, às vezes até a gente fala que tem a dor neuropática por desaferentação. Então, o nervo perde a aferência, perde aquele contato terminal dele. E às vezes a gente não tem necessariamente cura, mas muitas vezes a gente consegue melhorar bastante, até mesmo com procedimentos neurocirúrgicos, né? Tem o Thomas, que é o neurocirurgião da nossa equipe também, que faz esses procedimentos como se fosse uma reconstrução, né, daquele nervo com nervos de outras áreas ou com músculo, para poder dar uma nova aferência para esse nervo. Então, são procedimentos muito mais complexos, né? Vai ter que chamar ele aqui um dia para explicar, eu não vou saber explicar, mas consegue ter uma melhora muito grande também. Então, claro, cada caso é um caso, né? Tem gente que responde só com o primeiro tratamento, né? Tem gente que não e que acaba tendo que aprofundar e ir para tratamentos cada vez mais complexos, né? Entendi. Doutor Alexandre, em que momento uma dor pode ser um sinal de algo mais grave? Então, um aumento, de repente, inesperado dessa dor, a gente chama a nossa atenção, associado com outras clínicas. Então, febre, por exemplo, então pode ter alguma infecção associada. Então, até pensando na dor neuropática, a gente vê uma evolução muito rápida da parestesia, então uma alteração na sensibilidade. São algumas coisas que a gente acaba pensando e nos preocupa também. Não sei se você tem mais alguma coisa Eu acho que pensar. A dor, quando ela é mais rápida, né, a progressão, que é o principal, que você falou, né, quando tem perda de função, né, se tem perda de força junto. Então, na questão da radiculopatia, né, então da compressão da raiz do nervo na coluna, né, se a pessoa está perdendo controle de esfíncter urinário ou fecal, né, são sinais de maior gravidade e que precisa procurar mais rápido atendimento. Perda de força, né, se a pessoa tinha uma dor na perna, que agora ela não consegue mais andar por causa dessa dor na perna, precisa procurar o mais rápido possível. E conhecendo um pouquinho agora, né, sobre o tema ali, eu aprendi também que tem uma dor pós-cirúrgica. Assim, uma dor deu com um paciente que, ou pós-cirúrgica, que ficou aquela dor, ou após algum trauma, assim, às vezes até teve, tive uma fratura no ombro, essa fratura no ombro, por mais que tenha sido no ombro, teve algum comprometimento na mão,
já vi isso acontecer e a pessoa às vezes demora para procurar. Então, nesses casos, vocês também conseguem intervir, né? Acho que pega o nervo, né? Sim. Então, a sensibilidade. Aí tem que ver a causa a alteração no ombro. Causou o quê? Tem o ombro congelado, que é uma tendinite, uma inflamação crônica no ombro, que a pessoa perde a função do braço, não consegue erguer o braço. Mas tem também lesão do nervo, que pode ter acontecido no ombro. Aí perderia movimento até das mãos, talvez, né? Pode ter dor neuropática na mão, secundária a uma lesão no ombro. E tem também a síndrome de dor complexa regional, que é também uma causa um pouco menos frequente, né? Mas a pessoa tem um trauma e, às vezes, meses depois desenvolve uma dor que pode acometer o membro inteiro até. E pode ser progressiva também. Às vezes tem alteração de coloração do membro, então a mão pode ficar, né, no caso do ombro, né, o braço inteiro ou só a mão ficar mais arroxeada, mais avermelhada, alteração de temperatura, porque secundário a esse trauma do ombro, desenvolveu uma sensibilização muito grande do sistema da dor, né, e do sistema que a gente chama autonômico, né, então altera a percepção da dor naquele braço inteiro, altera a temperatura naquele braço inteiro, então sim, pode acontecer isso que você falou mesmo, mas tem que ver a causa, né, nesse caso específico, né? Sim. São muitas variações, assim, realmente. As pessoas não conhecem, né, não sabem que a dor pode ser secundária a vários outros fatores. Acho que isso que entra muito, não só aquela dor que, igual a gente comentou da cefaleia, que todo mundo sabe, é conhecida, é comum, mas assim, essa dor oriunda de algo, né, de uma fratura, mas por que eu estou com dor aqui? Ou aconteceu isso, eu estou sentindo que eu estou ficando com dor. Ou a dor inesperada, né, associada a alguma febre, alguma coisa que tenha acontecido. Acho que o paciente também, a gente abordou bastante no episódio da doutora Andresa e do doutor Alberto, mas o paciente com doença inflamatória sem artrite, né? Então, assim, que tem muitas dores, né? O quanto vocês entram, né, para ajudar esse doente controle, também. Então, né? tem que realmente explorar isso, né? Porque as pessoas sofrem porque não tem informação, né? De que existe uma especialidade que ajuda. E até a dor pós-operatória também, né? Que você chegou a comentar, né? Pode acontecer depois de cirurgia, né? Cirurgia de hérnia corte, também né? é muito comum, por exemplo. Hérnia você de disco ou hérnia de... Não, até de hérnia abdominal, né? Abdominal, né? isso, exato. Você acaba fazendo, então, um procedimento cirúrgico que, às vezes, realmente pode acontecer. Você fazer uma lesão do trajeto do nervo e desenvolver uma dor neuropática. Não é uma coisa, assim, tão incomum, né? Então, pode acontecer. Não é o mais frequente, né? A maioria das pessoas operam e não tem problema nenhum depois, né? Mas, em alguns casos, acontece a pessoa ficar com uma dor crônica por causa de uma cirurgia de hérnia na barriga. E se ela virar crônica, complicou mais, né? Porque daí a dor já fica ali. Exatamente. É difícil. Eu queria falar um pouquinho sobre o Epizoster, que acho que também é algo que hoje está um pouco mais popularizado. Me dá essa impressão, as pessoas já sabem o que é, muito comum. E vocês também têm uma condição assim que vocês conseguem ajudar bastante as pessoas pós-Epizoster. Sim. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre, o doutor Alexandre e o doutor Caio, sobre como ajudar? Na verdade, a herpes zoster é uma dor, a gente considera também uma dor neuropática, né? Ela acaba seguindo normalmente o que a gente chama de dermatos, né? Então, uma região específica, então é a região daquele nervo, né? É uma dor que às vezes tem uma dificuldade maior para a gente acabar tratando, né? E a gente até acaba utilizando, então, muito na prática a gente acaba utilizando muito da intervenção mesmo, sabe? Porque tem que ser mais radical às vezes, até para dessensibilizar esse paciente o quanto antes, né? E é importante a gente abordar o quanto antes o paciente, né? Quanto mais tempo a gente deixar de abordar, fica mais difícil de tratar depois. Maior o risco de cronificar e da pessoa ficar com dor. Tem paciente que fica com dor para o resto da vida, depois de um zoster, né? Sim. Enquanto que se a gente começa a tratar bem no início, a chance de conseguir resolver essa dor é muito maior. E ela é uma dor neuropática. É uma dor neuropática. Secundária a um herpes zoster e acabou tendo
aquele efeito, aquela efeito Exatamente. colateral, aquela O vírus consequência. ele ataca o nervo e aquele nervo daquele trajeto fica totalmente comprometido e gera uma dor neuropática bem característica, em queimação, né? Geralmente tem pontada, agulhada, choque, formigamento e muitos pacientes desenvolvem uma dor bem intensa, 24 horas, não conseguem nem encostar naquela região, né? E o bloqueio de nervo é muito bom, muito legal nesse ponto, porque às vezes a pessoa, é aquela coisa, chega morrendo de dor no consultório, você faz o bloqueio, a pessoa fala, cadê, sumiu? Né? A pessoa, é até difícil para o nosso cérebro entender isso, né? Explicar já é difícil para a pessoa que está sentindo, também fica meio assim, mas será que era coisa da minha cabeça, né? Porque há 2 minutos atrás a dor estava horrível e agora você pode encostar, pode fazer o que quiser que eu não estou sentindo mais nada, né? Eu já vi até paciente assim que não pode nem encostar roupa, sabe? Então Sim. acaba fazendo um corte mesmo na camiseta para não ficar encostando naquela região. Eu já vi isso acontecer, sabe? Então é o que a gente chama de alodínia, né? Então não tem nem não pode nem encostar uma roupa, não pode nem bater um vento que a dor já é desencadeada. Nossa, Então, bem forte. É Como é que é o bem nome forte. quando não... Alô? alodínia. Alodínia. A Isso. sensibilidade é altíssima ao toque, assim, não consegue... E até o episódio, acho que um dos sintomas, quando a pessoa descobre, é essa sensibilidade estranha, né? Sim, Começa a às vezes encostar. começa um pouco antes até de manifestar as vesículas, né? E é isso mesmo, às vezes a pessoa não consegue tomar banho, porque entra no chuveiro, a gota de água do chuveiro machuca, dói, né? Então, Bem atrapalha intenso, né? bastante. Bom, e a gente tem também o nosso quadro de mito ou verdade aqui, onde a gente esclarece algumas dúvidas rápidas. Talvez algumas a gente já até discutiu aqui, mas é um bate-papo mais rápido aqui para falar sobre mito ou verdade. Doutor Caio, mito ou verdade? A fibromialgia é uma dor psicológica? Mito totalmente, não é psicológico, a dor existe, ela está lá, né? A pessoa realmente sente a dor e a causa não é da cabeça da pessoa, igual muita gente, infelizmente, ainda costuma dizer, né? Excluir a pessoa, né? Como Excluir, você dizer falou. que Diminuir a dor do diminuir outro, a né? dor do outro, dizer que a pessoa está inventando aquilo, né? Como se alguém fosse querer. É uma frescura, a famosa frescura. Não é, isso é um mito total. Mito. Doutora Alexandre, é mito ou verdade que a dor neuropática não responde a analgésicos comuns? É um pseudomito, de repente? Parcialmente. Porque assim, você pode até pode até utilizar o analgésico simples, né? Então, uma dipirona, um paracetamol, e que melhore 10%, alguma coisa ajuda, né? Mas, assim, na grande maioria das vezes, não resolve unicamente, né? Então, pseudomito. Doutor Caio, exercícios físicos podem piorar o quadro de fibromialgia? Mito ou Também verdade? esse é parcial, meio termo, porque geralmente quando a pessoa, principalmente quem não faz atividade física, né, e tem fibromialgia, quando vai começar a fazer exercício físico, percebe uma piora e muita gente até começa errado, né, tenta, né, começar como se fosse um atleta, virar um maratonista, fisiculturista do dia para a noite, e aí no dia seguinte a pessoa está com muito mais dor do que estava antes e nunca mais faz exercício físico na vida, né? Então o ideal é sempre começar com aconselhamento, com acompanhamento, indo aos poucos, progressivamente aumentando, começar bem de leve dentro do que a pessoa consegue fazer. Então, se a pessoa fizer direitinho, bem, começando aos pouquinhos e progressivamente, não é para piorar a dor. Devagar, né? Exato. E com orientação do profissional. Sim. Doutor Alexandre, dor crônica sempre significa uma lesão ativa no corpo? Mito ou verdade? Não, é mito. A gente até conversou já sobre isso, mas é mito, né? Não, você às vezes é o teu cérebro que está um pouquinho mais assustado, né? Tá mais sensibilizado, então não precisa ter uma lesão ativa, não. Mito total. Isso. Bom, eu queria que algum de vocês dois compartilhasse com a gente aqui alguma história de sucesso. Vocês devem ter algumas, com certeza. Que vocês lembrem de um paciente que de repente chegou para vocês tiveram um desafio nas mãos e como que foi o desfecho disso? Vocês puderem compartilhar uma história que vocês relembrem? Uma que me marcou muito foi uma paciente
uma mulher jovem, né, 60 e poucos anos, que já precisava fazer uma prótese de joelho por artrose. Ela tinha uma artrose muito grave, já muito avançada, e ela tinha muita dor. E a gente explicou para ela, olha, os bloqueios, né, a gente tem que fazer, geralmente a gente tem que fazer 4, 5 seguidos, em uma frequência mais próxima, para dessensibilizar, né, e ver como é que vai ser a sua resposta e a duração disso, né? Não tem como a gente saber agora como vai ser para você, porque cada organismo é um, né? E a gente fez o primeiro e aí na semana seguinte ela voltou. Ela usava muleta para conseguir andar. Na semana seguinte ela voltou já sem muleta. Falou que estava sem dor, uma semana depois do bloqueio. Então a gente não precisou fazer naquela semana. E a gente marcou para ela voltar depois de um mês. Ela voltou de novo sem muleta, ainda estava sem dor. E ela já estava com cirurgia marcada para colocar a prótese no joelho, né? E 6 meses depois, de novo, ela voltou, ainda estava sem dor, com um bloqueio só. Então, assim, é muito variável de pessoa para pessoa, né? Só fazendo mesmo, mas o benefício pode ser muito grande, né? Então, uma cirurgia de prótese de joelho, que é uma cirurgia grande, que tem uma duração, né? Aquela prótese não vai durar o resto da vida da pessoa. Essa paciente de 60 e poucos anos ia ter que refazer essa cirurgia, com certeza, depois de 15, 20 anos. Então, ela está com talvez 80 anos de ter que refazer uma cirurgia grande, né? Então, quanto mais você consegue postergar nesse ponto ali, claro, dentro da possibilidade, né, ajudaria ela. E a gente conseguiu fazer, o sucesso foi enorme. Ela ficou bastante tempo sem dor, sem precisar ficar até fazendo bloqueio toda hora, né? O organismo dela respondeu super bem. Que satisfação. Nossa, né? muito legal. Parabéns. São casos bem legais. Que bacana. Tem alguma? Deve ter milhares. Qual que Tem. você quer trazer para nós? O que acaba chamando sempre atenção são os pacientes que a gente vê que estão muito debilitados e a gente tomando algum tipo de tratamento, a gente consegue devolver uma qualidade de vida para o paciente, né? Isso é o que pelo menos me chama mais atenção, né? Eu tive um caso recente de um paciente de em torno de 30 anos que tinha neuralgia do trigêmeo, né? Isso é uma coisa que pode ser para outro podcast que a gente converse, Traduz mas assim, nós. neuralgia do trigêmeo basicamente, então, é uma doença que acaba acometendo o nervo trigêmeo, um nervo que a gente tem na cabeça, algumas áreas da cabeça Uma dor neuropática, né? uma dor neuropática, sim, que ela é muito debilitante, sabe? Então, assim, o que chama a atenção é que às vezes o paciente não consegue escovar o cabelo, não consegue escovar o dente, ele não consegue, enfim, ele não consegue encostar, mastigar. Então, assim, desenvolve a alodínia também, né? E ele já estava sendo manejado, mas tendo refratariedade a tratamentos medicamentosos. Então, a gente acabou optando por fazer um procedimento intervencionista, a gente fez um bloqueio e o paciente, assim, reviveu, digamos assim. Ele começou a ter uma vida normal a partir desse momento. Claro que a gente teve que fazer algumas sessões para ele, mas ele começou a ter uma vida, assim, começou a conseguir se arrumar, conseguir escovar o dente, que a gente, pensa uma coisa, né? É nosso dia a dia e ele não estava conseguindo fazer, né? Então, isso chama bastante atenção. Parabéns, que legal. Pegando o gancho já, a gente está se aproximando aí também do final, aproveitar. Doutor, dá uma dica de ouro para um paciente. A gente sempre procura finalizar nossos episódios com dicas aí no final dos especialistas. Que dica de ouro que você daria para quem convive com dor? Eu acho que sempre, o quanto antes, procurar uma atenção especializada, né? Até pela nossa conversa hoje aí, focado, por exemplo, em dor neuropática, quanto mais tempo a gente espera para tratar, pior fica para tratar. Então, na dúvida, procure um especialista. Perfeito. Dr. Caio, da mesma forma, né? Que dica de ouro aí que agora mais voltada à fibromialgia, né, e melhoria de qualidade de vida, que é o que a gente busca, vocês buscam trazer para esse doente. Qual é a dica que você traz? Eu acho que a fibromialgia tem que ser focado nesses pilares aí do tratamento, né? Então, a melhora do sono, a melhora dos problemas, se a pessoa tiver, né, psiquiátricos também, né, ansiedade, depressão, controle, acompanhamento, né? Terapia, fisioterapia, atividade física e a adesão ao acompanhamento, né? Que você falou no começo, acontece muito, né? Às vezes a pessoa começa o tratamento, passa um mês, poxa, mas não curei e acaba
deixando para lá e não trata, não vai mais, né? Então, a adesão ao tratamento, pensando como se fosse um projeto de longo prazo, né? A gente tem que melhorar todas essas áreas ali, muitas vezes tratamento medicamentoso, infiltração, né? Para conseguir um controle adequado. Então, é como se fosse uma maratona, né? Correr uma maratona, você tem que ter um preparo muito grande, né? Não é só pegar e sair correndo, né? Tem que fazer um acompanhamento certinho e tentar melhorar todas essas áreas ali que podem estar afetadas pela fibromialgia. Muito bom. Então, agradeço novamente a presença de vocês aqui. Foi uma honra, um privilégio fazer esse bate-papo tão completo, um privilégio poder estar com vocês aqui hoje, poder levar informação para os nossos pacientes. Já estendo o convite para os próximos episódios, que a gente vai ter aqui sempre. O convite está sempre aberto para vocês. Muito obrigada pela contribuição. Eu tenho certeza que foi assim de grande valia para toda a nossa audiência. Muito obrigada, que bom. viu? Nós que agradecemos o convite. Muito obrigado. Pessoal, então esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, por favor, compartilhe. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, através aqui do Instagram que está aqui embaixo na tela. Esperamos vocês nos nossos próximos episódios e muito obrigada pela audiência.